a servir, tudo mais. Isso é importante, é muito importante, mas não basta. Não basta, porque não cria raízes profundas suficiente. A única coisa que cria raízes é o rendimento, que vamos falar agora. Rendimento. Definição de rendição no dicionário é entregar controlo, poder ou posse a outro, submeter-se à autoridade ou vontade de outro, entregar-se completamente. Descoloque it. Ok. Como fizemos com o worship, não deu para fazer com a rendição, porquê? No hebraico e no grego não há uma palavra definitiva, mas há várias palavras que nos mostram como ser uma pessoa rendida, certo? Ou como viver rendido. I'm not gonna lie to you, tipo, isso é bem intencional. Eu acho que Deus é bem intencional em tudo que Ele faz, porque adoração, ok, it's this. Mas rendição não pode realmente ter uma palavra só. Porquê? Porque rendição é algo constante. É a batalha de um crente. É literalmente todos os dias a morrer a ti mesmo. Dying to self. Todos os dias. Pegar a tua cruz. Todos os dias. E isso não tem uma palavra para definir, porque isso é diferente para cada pessoa na sua jornada, é diferente, certo? Por isso, como é que vais conseguir meter algo só numa palavra que realmente não dá? Não dá, porque é uma luta constante. É algo que nunca vai ser aperfeiçoado, porque é algo que, dependendo da estação que tu estás na tua vida, vais ter de render outra coisa. Ou vais ter de te posicionar de uma maneira diferente na tua relação com Deus. Mais intencionalmente, mais profundamente. Então, tem níveis, são coisas diferentes. Cada fase da nossa vida vai requerer algo novo, algo mais profundo. Deus vai pedir coisas de nós. Ele vai nos mostrar. Estás a ver essa atitude? É porque ainda não rendeste isso. Estás a ver essa tua postura? É porque ainda não rendeste isso. Estás a ver esses pensamentos? É porque ainda não rendeste isso. E rendimento não é só de coisas tipo social media ou whatever. Tipo, são traumas. Coisas que tu não falas. Porque isso que é o fundamental. Tipo, as coisas que está dentro de ti que ainda não puseste para fora. Isso é que é rendimento. Não é só, a ação de realmente dar algo físico, mas sim emocional. Porque Deus conhece o teu coração mais que tu conheces o teu coração. Então Ele está só tipo, eu só estou à espera que tu abres os olhos e os teus ouvidos para veres o que é que eu estou a tentar mostrar que ainda não rendeste a mim. Por isso que é tão importante ler a palavra, porque é através de ler a palavra que tu às vezes vais num versículo e começas a chorar e ficas tipo, why am I crying? E Deus começa nesse momento, nesse lugar, no secreto, a revelar as coisas do passado que tu mesmo bloqueaste porque era muito doloroso. E Ele te mostra, and He's like, oh Lord. E Ele te mostra, like, filha, isso ainda não está resolvido. Tu achas que está resolvido, mas não está. Isso é incrível. É incrível da maneira que quando estás a ler a palavra, tu vês que a palavra em si realmente é viva. Porque tu podias ter lido esse versículo há 6 meses atrás e não te fazer nada. No sentido de, não te queres nem te arrefece. You're like, oh, that's pretty cool. 6 meses depois tu lês, estás lá, literalmente, baba e ranho.
Porque Deus, Ele é muito intencional. Ele é muito intencional. Ele abre certas caixas para começarmos a, going through it no tempo certo. Então, é isso. Where was I? Oh my goodness. Eu ainda nem... Lord. Ok. ADHD brain. Anyway, vocês já estão acostumados. Se ainda não se acostumaram, pai do céu. Mas da mesma forma que eu dei exemplos de pessoas bíblicas, eu também vou dar agora. O nosso papai, Abraão, esse sim, estava rendido. Esse se rendeu. Ele não era perfeito, mas uma coisa que ele tinha, ele era rendido a tudo que Deus tinha para ele. Ele literalmente, Deus disse, ei, minha mano, levanta, pack your bags, esquiva. You know what I'm saying? Yo, so many languages in one place. Oh, Lord, I love you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ele literalmente disse, yo, minha mano, levanta no way. Levanta, pega os trouxas no way. Let's go. Let's go. Tá na hora. Levanta-te, vamos. Eu quero que tu saias da casa dos teus pais, pega a tua mulher e vai para onde eu vou te mandar. Não sabes onde é que é, mas confia em mim. Abraão não disse nem A nem B. Pegou, basou. Ele nem fez plano B. Ele podia ter dito, olha, porque Deus lhe deu uma ordem direta. Pega a tua mulher, os teus servos, tudo, apanha as tuas coisas e vai. Ele podia ter dito, you know what, yeah? Tipo, eu vou ser obediente, vou bazar, mas, just in case, tipo, a minha mulher fica aqui, deixa eu ir primeiro, a ver onde é que tu vais me levar, preparar as coisas e depois eu venho-lhe buscar. Deixa ela aqui com alguns servos também. You know what I'm saying? Ele podia fazer isso, mas ele disse, não, ele fez, foi só na fé. Na fé e na segurança que ele sabia, ele vai prover, está tudo bem, eu faço o que eu tenho que fazer. E depois, o Isaac, Deus disse, vais sacrificar o teu filho. A palavra diz que ele acordou cedo e foi. E não só, para chegar onde que ele ia fazer o sacrifício, foram 3 dias de caminhada. Mas ele não voltou para trás. Ele continuou. Isso é que é rendimento, gente. Ele levantou cedo. Deus não disse nele, vai buscar, go barbecue. Deus disse, amanhã eu quero que tu vás para este sítio porque vais sacrificar o teu filho. Ele levantou cedo e foi. Deus às vezes só nos diz, levanta cedo para ler a Bíblia. Sacrifica só 1 hora do teu... conviction! Hey, conviction! Conviction! Hoje devia ter levantado às 5, levantei às 6. Conviction. Só 1 hora. Sorry, Lord. Forgive me. Forgive me, forgive me. He was asked to sacrifice his son. Woke up early to go sacrifice. Hey! Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. I'm feeling convicted right now. Are you? Are you? I hope you are, because I'm feeling it in my soul right now. Eu estou a sentir na minha alma agora. Eu espero que tu também estás a ter o nível de convicção que eu estou a ter neste momento. Minha gente. Pai, have mercy on me. Forgive me. Abraão levantou cedo. A palavra diz que ele levantou cedo e foi para ir sacrificar o filho dele. Em 3 dias, ele teve 3 dias para go back. Mas ele continuou firme.
Continuou e foi e fez. Ia fazer. Glória a Deus. God really said, my guy, ok, alright. Eu vejo que tu és um servo. Não só não filho, servo. Tu estás a ser obediente àquilo que eu estou-te a mandar fazer. Ele era um servo obediente. Próximo, Moisés. Esse é um humano que, disse, Deus, eu nem sei falar bem. Está-me a lembrar de mim mesmo. Mas Deus, eu nem sei falar português. Muito bem. The Portuguese be Portuguese em Deus. You know what I'm saying? Mas Deus disse, minha mano, não preocupa. Você está comigo, você está com Deus. Ele disse, estás comigo, estás com Deus, pá. Não temas. Não temas. Estás aqui comigo. You know what I'm saying? Ele estressou Deus, go. I bet that's how he felt with me. Bata estressão, ok? Já bata estressão. Oh, Billy. Ok? Não, mas a sério. Mas na mesma, com medo ele foi. Com medo ele foi. Porque vocês têm que se lembrar, tipo... ok, depois dele encontrar o Jetro e tudo mais, ele começou a saber um pouco mais de Deus de Abraão e Isaac. Mas vocês têm que lembrar que ele foi, como é que se diz? As primeiras raízes dele foi em deuses falsos, foi nos deuses dos egípcios. Então, tipo, ele teve de... Da mesma maneira que nós, quando nós vamos na fé, it's daunting, certo? Tu ainda estás a tentar conhecer o Deus que tu serves. Tu estás ainda a tentar saber mais sobre o caráter dele, sobre quem ele é e tudo mais. Moisés não tinha a Bíblia toda, estás a ver? Jesus ainda nem tinha far away de Jesus, come into this world. Ainda ninguém tinha, como é que se diz? Overcome death. You know? O Mar Vermelho ainda não tinha aberto. You know? Tipo, Moisés não tinha o blueprint que nós temos hoje. Ele só tinha os profetas. Ele só tinha a história dos profetas. Mal ele sabia que ele ia ser uma das pessoas que hoje nós lemos e dizemos, Nhaguinte, fogo, Deus fez tudo isso. Mas ele teve um glimpse. Deus disse, toca o teu cajado no chão. Tornou-se um serpente. Ele fugiu. Deu, I know he did. Connor Bandit tell me que ele não deu um gritinho aí. Bruh, you're telling me, porque estou a pegar uma coisa de madeira, eu meto no chão, está aí slithering around. Bruh, mão dentro do coiso, tira para fora, lepra. Mind blown, like, crazy. Ele foi na fé, ele foi obediente, ele foi e fez aquilo que Deus mandou. Ele se rendeu ao propósito de Deus para a vida dele. Ele rendeu-se ao propósito de Deus para a vida dele. No more, no less. Next person. Next é o Josué. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. You know? Good old Josué. Ele, literalmente, outro que se rendeu ao propósito do Senhor para a vida dele. Ele viu o Moisés. Moisés se foi. Deus disse, minha mano, levanta, já chega de chorar. Let's go. Temos trabalho a fazer. Levanta, enxuga as lágrimas e vamos. E ele fez. Ele, literalmente, antes desse ponto, Deus já tinha visto o coração dele. Porque, como eu tinha dito no outro episódio, Josué, literalmente, ele quase que foi apedrejado pela fé dele.
Quando ele disse, yeah, ok, tipo, eu entendo, vocês estão lá com medo, mas, vocês esqueceram o Deus que nós servimos? Queriam lapredejar. Mas ele nunca parou de ser um servo fiel ao Senhor. Porque ele se rendeu. Ele literalmente rendeu-se ao Senhor. Ele rendeu-se ao plano que Deus tinha para a vida dele e ele se rendeu para Deus. Ele tinha o coração para Deus. Ele não se deixou ser corrupted pelos egípcios e os israelitas que estavam no deserto. Ele não se deixou ser corrupted. Então é isso. Josué é outro que, porque ele se rendeu ao propósito do Senhor para a vida dele, ele pôs o pé na terra prometida. E não só ele pôs o pé, mas Deus lhe usou como aquele que ia liderar. Deus lhe subiu. Deus lhe elevou. Porque ele se rendeu. Ele disse: o medo, as coisas que eu vejo, it is what it is, porque eu já vi o que é que tu já fizeste antes, então para quê? Para quê que eu vou questionar? É isso também que nós fazemos muito, nós questionamos Deus muito e isso nos impede de render, porque não há confiança. Depois temos a Esther, ela literalmente rendeu-se ao propósito de Deus para a vida dela, porque como o primo dele disse, talvez tu foste escolhida uma rainha para um tempo assim. Talvez Deus te pôs aqui dentro desse palácio para um tempo assim. Para ela ser a pessoa que salvava o povo dela. Mas isso só se cumpriu porque ela se rendeu. Ela se rendeu ao propósito que Deus tinha para a vida dela. A Ruth. Ela se rendeu por causa de amor. Não como Sansão, que foi cego pelo amor, mas Ruth deixou o amor que ela sentia para alguém lhe puxar mais para a presença de Deus. Porque ela amava tanto a sogra, ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Porque ela queria cuidar dela. Por amor a outra pessoa, ela se rendeu ao nosso Deus. E porque ela se rendeu a Deus, Deus lhe elevou. A Ruth literalmente está na linhagem de Jesus. Porque ela se rendeu ao propósito de Deus para a vida dela. Quantos de nós... Porque vocês têm que entender a Ruth. Ela literalmente foi para uma terra que não tinha nada a ver com aquilo que ela cresceu a ver. Que não tinha nada a ver, não só da maneira de falar, de vestir, da crença, tudo diferente. Tudo diferente. Mas ela se rendeu ao propósito que Deus tinha para ela. Ela não deixou o medo de impedir de ir. Ela não deixou o desconforto de deixar de ir. Porque vocês têm que perceber, tipo, nesse tempo, imagina, ela nem sabia como eram os modos das pessoas. Ela teve de aprender tudo de novo. E depois, quando ela chegou lá, ela não voltou para trás. Porque ela podia ter chegado lá e ver, minha mãe, minha gente, não se passa fome. Não tem nada para comer. There's nothing to eat here. Não há nada para comer. Agora tem que ir pegar os restos que as pessoas estão a deixar cair. Tem que comer restos. Ela podia ter dito, olha, Naomi, com todo respeito, eu te amo, mas isto não é para mim. Eu, se eu voltar para a minha casa, os meus pais me recebem de volta, eu tenho comida e também posso me casar outra vez com alguém do meu povo. Mas não. Ela ficou lá, foi, pegou os restos e porque Deus é tão bom e tão gracioso, Boaz entrou na vida dela. E again, como eu disse, entrou na linhagem de Jesus. Porque ela se alinhou. Ela se alinhou e se rendeu.
E depois temos o Pedro, o nosso Pedritus. Não como Judas, ele sim rejeitou Jesus, mas voltou outra vez. Ele voltou outra vez com garra. He loved Jesus. Porque Jesus já tinha dito nele. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Isso foi quando Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Isso literalmente era uma profecia sobre a vida dele. Literalmente Jesus estava a profetizar sobre a vida dele. Então ele negar Jesus, porque Jesus também lhe disse, tu vais-me negar. Ele voltou para o propósito, ele se alinhou e se rendeu ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque Jesus já tinha dito, tu vais ser a fundação da minha igreja. Então ele teve de voltar. Mas Deus também nos dá our free will. Mas ele usou o free will dele e se alinhou e se posicionou e fez acontecer. Primeira igreja, Acts, no livro de Atos, está lá. Pedro, lá. Porque ele se rendeu ao propósito do Senhor. E por último, Paulo. Paulo, esse rendeu. Esse rendeu. Quase todas as cartas é de Paulo. Na Bíblia. Ele literalmente estava lá a matar os crentes, estava lá a perseguir e fazer tudo. Jesus revelou a ele rendeu-se por completo. Por completo. Ele ainda até corrigiu e confrontou o Pedro. Like, Bruski, eu sei que estás aqui há mais tempo, mas olha, let me tell you something. Let me tell you something. Tens que mudar a tua postura. Tens que mudar a tua postura, o teu coraçãozito um pouco. Porque outra vez, ninguém é perfeito. O Paulo, literalmente, ele veio, rendeu-se e fez aquilo que Deus quis para a vida dele. Ele se rendeu completamente. E Deus fez grandes obras através da vida de Paulo. Porque ele se rendeu ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Essas são as pessoas que eu queria usar como um exemplo para nós vermos a diferença entre eles e os que não se alinharam e não viveram o propósito que Deus tinha para eles na Terra. Não até ao fim, anyway. E é isso, gente. Nós temos que começar a ver o rendimento não como uma prisão. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que render a Deus quer dizer, well, it is dying to self. É morrer a ti mesma. Mas não é matar a tua... Well, it is também matar a tua identidade. Mas não é... What I'm trying to say, it's like... Tipo, Deus não quer que tu percas quem tu és, na tua essência. Digamos assim. Tipo, porque eu no começo também lutei um pouco com isso, porque eu sou uma pessoa que é bué gozona, eu sou uma pessoa que gosta de rir, boss jokes, all the things, e eu pensava que eu tinha que começar a ser uma pessoa bué séria, tipo, oh yes, oh my gosh. Deus really said, babes, não, eu só quero que tu rendes os teus traumas, porque os teus traumas estão-te a pôr a ser um bocadinho, e, preciso que tu rendes o teu coração a mim. Eu vou-te moldar, sim. Isso quer dizer a tua identidade. E isso quer dizer, transformar-te. Mas não é ele te tirar tudo o que tu és. Porque ele é que te criou. Mas, infelizmente, como eu disse no primeiro ou segundo episódio, nós tornamos-nos quem nós somos hoje por causa da maneira que as pessoas foram para nós durante os anos que nós estamos na Terra. Mas nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. Então tem certas coisas sobre a minha personalidade que Deus criou para o reino e a glória dele. O facto de eu ser uma pessoa bué, kiki, kaká, isso mete as pessoas a serem confortáveis ao meu redor, que ele pode usar isso para a glória dele. Estás a perceber? Então é isso. Sim, é morrer a ti mesma. Mas o que é que quer dizer morrer a ti mesma? São as coisas pequenosas de ti.
e de mim. Por exemplo, antes que eu gostava de beber, fumar, ir às festas, eu tive de morrer a isso. Porque isso não edifica, isso não estava a me alinhar com o propósito do Senhor. Isso é que é die to self. Porque é muito fácil ter um dia bué estressante e ir buscar um copo de vinho e se relaxar. É bué fácil fazer isso. Mas porquê que em vez disso não vou e pego a minha Bíblia e leio e oro e deixo tudo sair, se tiver de chorar, gritar, eu garanto que amanhã sim vou me sentir muito bem. Porque aquele copo de vinho estou só a me sentir bem nesse momento, mas amanhã vem e o pensamento que acontece, voltamos para ontem. Mas se eu orar, se eu ler a minha Bíblia e se eu chorar e se eu rasgar o meu coração para Deus nesse momento, acredita que amanhã o ontem ficou no ontem. Porquê? Porque Deus dá a paz, Deus dá a direção. Percebem? Por isso é que é morrer a ti. Não é morrer a ti porque não é para eu ser eu. Não. É para tu seres tu, mas tu da maneira que Deus te pôs a ser neste mundo. É alinhar com aquilo que Deus te pôs aqui no mundo para ser. Does that make sense? I hope I'm making sense. Eu não vou saber se eu estou a ter sense até ver o vídeo. Então, I really hope what I just said made sense. Porque no meu cérebro fez sense. Porque no meu cérebro fez sentido. Ok? Ok. Agora já falei tudo isso sobre, render-se. Mas alguns devem estar-se a perguntar, ok, Érica, estás a falar tudo isso, mas como é que eu sei se eu estou a render ou como é que eu vou me render? Vou-vos dar tipo practical steps. Passos práticos. Yes, eu acho que é assim. Passos práticos